investigador e vai também ser um dos julgadores, não me surpreende, sinceramente, quando autoridades americanas enxergam toda essa encalacrada, esse apocalipse institucional brasileiro, pelo menos o processo particular com Jair Bolsonaro, que goza, sim, de uma afinidade política, ideológica, histórica com o próprio governo Trump, que seja, enfim, permeada de ilegalidades e recheada ali de, enfim, abusos ou falta de ampla defesa e o contraditório, como o próprio ordenamento jurídico confere a qualquer um. Mas o fato é o seguinte, nesse contexto todo, pessoal, é que um relatório de direitos humanos do governo Trump vem a público e não popou críticas ao Brasil, tá? Proponho que a gente vá para os Estados Unidos, onde o nosso repórter Eliseu Caetano tem todos os detalhes, até porque, né, Eliseu, o texto começa afirmando que, aqui eu abro aspas, a situação dos direitos humanos no Brasil sofreu declínio ao longo do ano. E cita também judiciário, restrição à liberdade de expressão, acesso a redes sociais, a própria postura do governo em relação a Israel. É por aí, Eliseu, me conta. Exatamente por aí, viu, Marinho? Muito bom dia novamente para você, para os nossos colegas debatedores, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. A gente volta a falar ao vivo direto dos Estados Unidos, aliás, de onde vamos acompanhar durante todo o dia de hoje as repercussões desse documento produzido pelo Departamento de Estado norte-americano, que fala diretamente sobre os problemas vividos aí no nosso país, aí no Brasil. E eu separei alguns trechos para que a gente consiga ter uma noção e os nossos colegas possam aprofundar em debate aí no estúdio. O documento, por exemplo, aponta execuções extrajudiciais e abusos policiais em estados como São Paulo e também no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, por exemplo, foi citada a Operação Overlord, realizada em outubro de 2024, que prendeu membros de um grupo neonazista acusado de incitar violência, refletindo, portanto, o esforço para combater o antissemitismo, que, segundo o documento, cresceu após os ataques do Hamas em Israel em outubro de 2023, aí no Brasil. Já no Rio Grande do Sul, o relatório cita o caso de Vladimir Abreu de Oliveira, que teria sido torturado por policiais militares em maio de 2024, resultando na morte dele. Além disso, o relatório ainda critica restrições à liberdade de expressão e deu exemplo. Em 2024, o Supremo Tribunal Federal do Brasil impôs multas de R$50 mil por dia a empresas e também a indivíduos por acessar plataformas via VPN após ordens de remoção de conteúdo. Essa medida, que incluiu a proibição temporária de VPNs, foi vista como um ataque à privacidade e também um ataque à capacidade de denunciar a corrupção anonimamente. O aumento de casos de antissemitismo também foi citado, viu? Com 886 registros entre janeiro e maio de 2024, quase 6 vezes mais do que no ano anterior. Também foi destacado no documento, especialmente em ambientes digitais, essa questão acontece de maneira muito forte e com a anuência do Supremo Tribunal Federal do Brasil e do governo do Brasil. Embora o relatório não mencione diretamente o ministro Alexandre de Moraes, do STF, as ações do tribunal descritas sugerem uma conexão direta com as suas decisões. O DOC, Marinho, ressalta ainda que em 29 de julho de 2025, o Departamento de Estado dos Estados Unidos sancionou Alexandre de Moraes por supostos abusos de direitos humanos, reforçando, portanto, críticas ao judiciário brasileiro. O presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva, também foi citado por comparações controversas entre a situação em Gaza e o Holocausto, repudiadas pela Confederação Israelita do Brasil. Esses pontos que eu citei e que, segundo o Departamento de Estado, refletem aí os desafios persistentes, esse é o termo utilizado inclusive no documento, no Brasil, como violência policial, censura e discriminação, e que exige, portanto, atenção contínua de autoridades e também da sociedade civil. Marinho. Pelas informações, e a gente segue para a bancada para repercutir. É isso aí, pessoal. Agora, eu volto para, pelo menos, a tentativa da gente analisar essa situação toda pelo realismo pragmático. Se a gente imaginar um mundo onde o Brasil seja um país plenamente autônomo, independente, autossuficiente, e os Estados Unidos não exista, é um mundo simplesmente de fantasia. Isso não acontece, até porque
nos momentos ali do século XX de maior ruptura, dos abalos sísmicos maiores aqui dentro do nosso país, houve interferência americana ali no pré-64, Lyndon Johnson, antes até o Kennedy influindo ali no movimento militar ali em 64. O próprio governo democrata do Jimmy Carter ali em 1979, diretamente influenciando os milicos já com Geisel para tentar impor a anistia naquele momento, como foi em 79, levando à transição democrática em 85. Então, o passado deixa lições. Seria o ideal? Não, mas talvez seja a posição do Brasil ante os Estados Unidos há muito, muito tempo, e é um terceiro capítulo da modernidade que a gente está diante agora. Enfim, acho que é difícil, escapar dessa constatação. Não é nem uma opinião, uma constatação do cenário que está posto, né? Poderia ser melhor? Poderia, mas eu quero te ouvir, Mano Ferreira. Os Estados Unidos sempre foi um país extremamente influente. O problema é que a gente tem visto a incoerência das posições de Estado no governo americano gerarem uma diminuição da credibilidade americana na política internacional. E não é algo de agora, né? Por exemplo, o caso das armas de destruição em massa que teriam motivado a guerra do Iraque, que depois acabaram se confirmando que não existiam, é algo que atrapalha a credibilidade do governo americano. Quando você olha o relatório de direitos humanos publicado no ano passado, quando falava sobre o Brasil, e o publicado agora, você vê contrastes metodológicos e da forma de analisar a realidade brasileira que são chocantes. Parecem que foram feitas por organizações absolutamente diferentes. E esse tipo de contraste que mostra como a mudança de um governante gera uma mudança muito grande na forma da instituição Estado americano avaliar uma outra instituição Estado brasileiro, esse tipo de mudança brusca leva à diminuição da credibilidade dos Estados Unidos na política internacional. Esses são todos os aspectos. Ou seja, tudo isso nos leva a crer que uma mudança eventual de governo nos Estados Unidos daqui a alguns anos, quando Donald Trump não puder ser reconduzido porque há uma limitação institucional nos Estados Unidos à reeleição, as coisas mudem de novo. Ou seja, isso tudo, de um ponto de vista da construção de instituições sólidas que, independentemente dos ventos políticos, protejam os direitos humanos e as liberdades individuais, é muito ruim, porque faz com que princípios que deveriam ser maiores do que qualquer polarização política fiquem fragilizados e contaminados pelo sabor dos ventos. Mano, meu querido, você lembra quando rolou aquele arranca-rabo, aquela separação, aquele divórcio muito público e estridente entre Elon Musk e Donald Trump? Eu acho que o Musk ali soltou até um tweet que o padrão dele, ele tem mais de 100 mil curtidas mínimo nos tweets, mas teve 16 mil curtidas, mas para mim foi um dos mais simbólicos, e eu acho que se aplica um pouco dessa mentalidade ao que o próprio ministro Alexandre de Moraes deve estar pensando, né? Donald Trump só estará aqui por mais 3 anos e meio, enquanto eu, Elon Musk, estarei pelos próximos 40. O mesmo se aplica ao ministro Alexandre de Moraes, que com certeza está se escorando na ideia de que o Trump vai passar e eu estarei aqui pelo menos pelos próximos 18 anos. Agora, uma provocação aqui, Diego Tavares, pelo seguinte: na minha opinião, democracia é o império da lei e não o império das instituições encarregadas de aplicar essas leis. O problema é que o império da lei, ou realmente a aplicação delas, está completamente atropelado e desvirtuado nesse país, como a gente tem visto, né? Sem dúvida nenhuma, Marinho. E a gente não pode, a pretexto de proteger demasiadamente as nossas próprias instituições, ignorar problemas, ignorar alguns elefantes que se encontram na sala. Pode sim, mano, ter uma certa discrepância entre relatórios anteriores e o relatório atual sobre essas questões aqui no Brasil. O problema é que aqui no Brasil, cada dia é uma surpresa, cada dia alguém decide dobrar a aposta. E claro, Donald Trump também, ele não facilita a nossa vida quando ele mistura lá na carta que ele encaminhou ao presidente Lula questões políticas com questões econômicas. Tudo isso vem sendo discutido aqui no Brasil em cima da mesma plataforma. Ninguém está fazendo as diferenciações que tem que ser feitas e muitas vezes acaba passando essa boiada. Como o Trump erra na questão comercial, vamos também deixar passar, junto com o resto desse gado, a nossa questão, os problemas institucionais que de fato nós temos aqui. E isso pode causar
um efeito perigoso para nós brasileiros de acabarmos negligenciando a resolução desses problemas e aí sim conferir mais robustez para as nossas instituições, que é um grande problema, até um problema crônico que nós temos aqui no Brasil. É isso aí. Para vocês que estão ligados aqui no Morning Show, você sabe que a gente sempre fala, né? Para saber onde nós estamos pisando, o presente, a gente tem que saber de onde nós viemos e para onde nós podemos ir analisando os cenários. Prometi no início do programa, agora eu vou